Fala galera, Gustavo Félix na área e hoje nós vamos resolver 3 questões de matemática dos conteúdos que são o puro néctar, beleza? São matérias que caem no Enem, inclusive as questões são as 3 do Enem de 2024. Vamos resolver questões de probabilidade, logaritmo e análise combinatória. Por que vamos fazer isso hoje, né? Recentemente, Pedro Assad lançou um desafio para o Procópio de resolver essas 3 questões com a melhor didática possível. Eu vi esse desafio e fiquei com vontade de resolver também com a minha didática. Então, eu vou destrinchar totalmente essas 3 questões na aula de hoje. Então, bora para o nosso quadro. Vamos lá. Antes de começar, só um pequeno contexto. Muito provavelmente você não me conhece, porque eu estou começando aqui na internet por agora. Eu, como disse, me chamo Gustavo Félix e fui aprovado em Medicina em 2023 e fiz o Enem em 2024 com um único objetivo: gabaritar a prova de matemática. Infelizmente, eu não consegui e fiquei apenas com 43 acertos. Então, sem mais delongas, bora para a nossa questão. Vou começar aqui fazendo a leitura da questão 169. Ela diz o seguinte: a criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros de lerem mensagens privadas. Júlio César, imperador romano, utilizava um código para proteger as mensagens enviadas a seus generais. Assim, se a mensagem caísse em mãos inimigas, a informação não poderia ser compreendida. Nesse código, cada letra do alfabeto era substituída pela letra 3 posições à frente, ou seja, o A era substituído pelo D, o B pelo E, o C pelo F e assim sucessivamente. Então, depois desse texto, ele ilustra aqui para a gente exatamente o que acabou de ser dito, né? E esse é um padrão das questões do Enem. Ele traz um texto, geralmente longo, descrevendo uma coisa que era para ser visual. E logo em seguida, depois desse texto, ele traz a informação visual. Quando você já está mais acostumado com a prova, inclusive, se você quiser ganhar tempo, olha primeiro a imagem. E muitas vezes você não vai precisar do texto que vem antes da imagem. Isso porque esse texto que vem antes de uma imagem, na prova do Enem, muitas vezes é a descrição da imagem. Então, olha só como que isso acontece na prática. Aqui está a letra A, né? E ele está mostrando para a gente que pegou essa letra A e deslocou 1, 2, 3 unidades para a direita. Então, o A ficou ligado ao D, o B ao E, o C ao F e assim sucessivamente. Beleza? Essa aqui é a cifra de César. Então, a questão continua e diz o seguinte: qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como o descrito é considerado uma cifra de César. Peraí, ou um código de César. Note que, para decifrar uma cifra de César, basta descobrir por qual letra o A foi substituído, pois isso define todas as demais substituições a serem feitas. Isso é interessante e muito importante da gente entender. Então, se eu sei qual correspondente da letra A, eu consigo descobrir todas as outras, né? Eu consigo decifrar essa cifra porque é só colocar na sequência. Então, uma mensagem em um alfabeto de 26 letras, você não vai nem precisar contar quantas letras tem, ele já te avisou que são 26, foi codificada usando uma cifra de César. Considere a probabilidade de se descobrir aleatoriamente o padrão utilizado nessa codificação. E que, aqui ele vem com uma informação muito importante, uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. Né? Ou seja, se você errou uma vez, você não vai errar de novo a mesma coisa. Né? A gente deveríamos sempre fazer isso com os exercícios. Né? Quando a gente faz uma questão e erra ela, você vai lá, vê a resolução, entende como faz aquela questão e nunca mais deveria errar aquela questão. Né? Então, uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. Enfim, a probabilidade de se descobrir o padrão dessa cifra de César apenas na terceira tentativa é dada por... deixa eu só me diminuir aqui um pouquinho, que a gente ganha mais espaço de tela. Pronto, show de bola. Então vamos lá. Ele pediu
a probabilidade de descobrir o padrão dessa cifra apenas na terceira tentativa. Ou seja, vamos ter que fazer uma tentativa e obrigatoriamente teremos que errar. Fazer a segunda tentativa e obrigatoriamente teremos que errar. E na terceira tentativa, obrigatoriamente teremos que acertar, beleza? Antes de resolver propriamente dita a questão, vamos brincar aqui com essas letras que eu separei para a gente, só para entender o contexto. Então, temos o alfabeto de A a Z e temos aqui a letra A, que a gente vai relacionar com qualquer outra letra para criar uma cifra de César. Aqui a letra 1, 2, 3, até a gente chegar aqui na 24, 25, 26 letras, beleza? Então, a princípio, nós temos 26 opções de letras para a gente ligar a letra A, certo? Então, poderia ligar a letra A aqui com o meu K, poderia ligar a letra A com o O, poderia ligar a letra A com o S, e dessa forma, né, em cada uma dessas opções que eu acabei de mencionar, a gente estaria criando uma cifra diferente. Só que é importante perceber, para a gente acertar a questão, que eu não posso ligar a letra A com a própria letra A. Por quê? Se eu fizesse isso, a sequência continuaria B, C, D, E, e cada letra seria ligada a ela mesma, né? B com B, C com C, D com D, e assim em diante. Então, aqui, nesse caso específico, nós não teríamos uma cifra. Então, a letra A gente vai eliminar ela como opção, beleza? Para construir a nossa cifra. Ou seja, se tínhamos 26 letras disponíveis e acabei de eliminar a letra A, agora nós temos apenas 25 letras disponíveis para criar a cifra de César, ok? Então, vou criar uma cifra aleatória para a gente ter como exemplo até o final da questão. Imagina que eu vou ligar a minha letra A à letra L. Então, essa daqui é a nossa cifra, beleza? Letra A ligada à letra L. E você que está aí me assistindo, imagina que você não sabe dessa informação, não sabe que eu escolhi a letra L. E você precisa descobrir qual letra eu escolhi para você ligar a letra A e descobrir qual a cifra e decifrar a mensagem. Você vai escolher uma letra qualquer dentre as 25 disponíveis. Qual a probabilidade de você acertar? Se você não entende probabilidade ainda, eu vou te explicar agora de uma vez por todas. Olha como que é simples. Probabilidade nada mais é do que o número de eventos favoráveis, que é quando você acerta, se o seu objetivo é acertar, então o número de eventos favoráveis aqui seria o caso onde você escolhe exatamente a letra L, que é a resposta. Isso é favorável. Probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. O que é possível? Você é livre, tem livre arbítrio e pode escolher qualquer uma das 25 letras. Então, tudo isso é possível. Portanto, se você escolher aleatoriamente para tentar decifrar a cifra que eu criei, né, você vai ter um caso favorável, que é se você escolher a letra L, dentre 25 possibilidades que você tinha para escolher as letras. Então, se você escolher exatamente a letra L, que é uma opção, você vai acertar. Então, qual a chance de você acertar? Você tem uma chance em 25, beleza? Espero que você tenha entendido isso, porque foi bem claro, né? E a partir disso, você precisa entender, né, conhecer um novo conceito, que é o de probabilidade complementar. Ele vai ser muito importante para essa questão. Basicamente, o que é a probabilidade complementar? É quando você tem dois eventos que são mutuamente exclusivos. O que significa? Ou acontece um ou acontece o outro, e ponto. Ou seja, se você vai escolher uma letra para tentar decifrar, ou você consegue decifrar, ou você não consegue. Ou você acerta, ou você erra. Não tem como você acertar e errar ao mesmo tempo. Não tem como você acertar mais ou menos, ou errar mais ou menos. Não. É bem determinístico essa questão. Ou você acerta, ou você erra. Ponto. Então, quando a gente tem situações desse tipo, acontece uma coisa ou acontece outra, existe o conceito de probabilidade complementar.
Então, a gente encontrou que 1 sobre 25 é a probabilidade de você acertar. Baseado nessa informação, a gente consegue descobrir qual a chance de você errar, beleza? Por quê? Tem que ser complementar a 1 sobre 25, o que significa, olha só, a probabilidade complementar vai ser 24 sobre 25. Essa aqui é a probabilidade de você errar. Então, olha só como agora é muito mais fácil de entender. De onde vem o nome complementar? Então, se eu fizer 1 sobre 25 mais 24 sobre 25, o que a gente vai ter como resultado? São frações de denominadores iguais, né? 25 aqui e 25 ali. Então, eu posso simplesmente conservar o meu 25 e fazer a operação ali em cima, que é 1 mais 24, que dá 25. Então, olha só, quando eu junto duas probabilidades, se isso me dá um inteiro, ou seja, 25 sobre 25 é a mesma coisa que 1. Então, quando eu junto duas probabilidades e isso resulta em todas as possibilidades, que é o inteiro, que é o 100%, então essas probabilidades são complementares. Beleza? Vamos usar muito essa ideia para resolver essa questão. Enfim, entendido o que é probabilidade e entendido também o nosso cenário fictício que eu criei aqui, onde a minha chave de resposta é a letra L, vamos voltar para a questão. Ela diz que vamos fazer 3 tentativas e acertar apenas na terceira. Então, olha só, vai ter a primeira tentativa, vamos ter a segunda tentativa e vamos ter a terceira tentativa. Na primeira, nós temos que errar. Por quê? Se eu acertasse logo de cara, não precisaria ter segunda e terceira tentativa. Então, a primeira eu tenho que errar obrigatoriamente. É isso que o enunciado está pedindo. A segunda, eu tenho que errar também, porque ele está falando. Você vai acertar apenas na terceira. Então, a segunda você ainda errou. E a terceira, obrigatoriamente, a gente tem que acertar. Porque se a gente errasse, teria uma quarta, e não pode ter uma quarta. Beleza? Então, errou, errou e acertou. Acabamos de descobrir aqui, ó, nesse exemplo, qual que é a probabilidade de errar na primeira tentativa. É 24 sobre 25. Então, vou preencher aqui, ó. Na primeira de errar é 24 sobre 25. Beleza? Então, imagina o seguinte, olha só. Vamos simular aqui a primeira tentativa. Eu determinei que L seria a minha resposta, e você foi lá e pensou, você não sabia qual era a resposta, né? Na sua primeira tentativa, você foi e disse, eu acho que é a letra P. Você errou, porque a resposta é L, só que você ainda não sabia qual era a resposta. Se você errou, você não quer cometer o mesmo erro novamente. Então, você vai descartar a letra P. Se antes a gente tinha disponível 25 letras, agora que você descartou a letra P, nós temos 24 letras disponíveis para você fazer a sua segunda tentativa. Então, olha só, na segunda tentativa você pensou, escolheu a letra G. Você errou de novo e vamos analisar o que aconteceu. Nessa segunda tentativa, você tinha 24 letras disponíveis. Então, a sua chance de acertar era de 1 em 24, beleza? Para ser complementar a isso, qual que era a sua chance de errar? Que foi o que aconteceu. Bom, o total de possibilidades eram 24 e uma era certa, então 23 eram erradas. Ou seja, na sua segunda tentativa, você tinha uma chance em 24 de acertar e 23 em 24 de errar. E justamente o que a gente precisa é isso, para preencher aqui, segunda tentativa é 23 em 24 de você errar, beleza? Agora vamos seguir o mesmo raciocínio para preencher a terceira tentativa. Então você foi lá e falou que era G, né? Eu viro para você e falo, não é G, né? Porque a resposta é L. Então você vai lá para a sua terceira e última tentativa, você pensa, vai e fala, será que é a letra L?
né? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Tinham, dessa vez, 23 opções disponíveis, porque a gente eliminou ali a letra G, então ficaram 23 disponíveis, e você perguntou se era a letra L. Eu vou responder para você que você acertou. Então, dessa vez, tinham 23 opções disponíveis, porque tiramos a letra A no início, tiramos depois a letra P, tiramos depois a letra G, né? O alfabeto tem 26 letras, nós eliminamos 3 letras, sobraram 23 letras. Então, a sua chance era de escolher a L, que é uma só, certa, uma em 23 de acertar, e o complementar disso, a gente nem precisa para exercício, mas como aprendemos a calcular, qual que era a sua chance de errar? De um total de 23, tinham 22 erradas. Então, essa aqui era a sua chance de errar, essa aqui era a sua chance de acertar. E você, muito bem, acertou. Portanto, a terceira tentativa, a probabilidade foi de 1 em 23. Beleza? Então, agora, vamos ver o que a gente tem na nossa questão. Porque a gente precisa marcar um gabarito, né? A gente chegou, por enquanto, em 1, 2, 3 e 3 frações. Podemos, de cara aqui, ó, descartar a letra A, porque na letra A, todos os numeradores são 1, né? Esses números aqui de cima. E a gente não chegou nisso no nosso raciocínio, então, com certeza, não é letra A. Na letra B, nós temos as 3 frações que encontramos aqui e o sinal de mais entre elas. Então, vamos deixar ela ali descansando, que é uma possibilidade de resposta por enquanto. Vamos entender daqui a pouco se é ou não a resposta correta. Na letra C, os numeradores também são tudo 1. Então, a gente já viu que isso não é o caso. E na letra D, os denominadores, né, o número de baixo, são todos 25. E a gente não chegou nisso. Então, a letra D também não é a resposta. Portanto, ficamos agora entre B e entre E. A única diferença entre elas é o sinal que está entre as frações, ou de soma ou de multiplicação. Beleza? E eu vejo por aí, todos os professores explicam da mesma forma. Eles dizem assim: na probabilidade, quando é E, você multiplica. Quando é OU, você soma. Beleza, só que como que eu vou olhar para um cenário desse e vou saber se é E ou se é OU, né? Muitas vezes os alunos ficam em dúvida. Então, eu vou destrinchar o máximo que eu conseguir para você uma explicação geral sobre o E, sobre a multiplicação. E a partir daqui você vai conseguir concluir se a gente vai somar ou multiplicar, beleza? Então, olha só. Eu só diminuir isso daqui um pouquinho. E é o seguinte. Basicamente, na probabilidade, quando vamos falar de probabilidade em número decimal, eu posso ter zero. O que significa zero de chance de um evento acontecer? Aquilo não vai acontecer. Então, se eu tenho zero de chance, aquilo não vai acontecer. Eu posso ter 1, e observe que o 1 ele representa o todo, o inteiro, o 100%. Então, se alguma coisa tem 1 de chance de acontecer, no caso, estou falando aqui de porcentagem decimal, 1 é 100%. Então, se tem 1 de chance de acontecer, isso certeiramente, com certeza, vai acontecer. Beleza? E aqui, entre 0 e 1, nós temos as outras probabilidades, né? Por exemplo, 50% de acontecer, que vamos representar como 0,5, 50%. Tenho, por exemplo, 0,2, que seria 20% de chance de um evento acontecer. Tenho 0,8, que seria, por exemplo, 80% de chance de um evento acontecer. E por aí vai. Tenho muitas, tenho, na verdade, infinitas probabilidades entre 0 e 1. Não é verdade? Então, olha só. Vamos entender de uma vez por todas. Você precisa fazer esse exercício mental aqui comigo. Olha só. Imagina que eu vou jogar uma moeda para o alto. Qual a chance de sair cara? Ou vai sair cara ou vai sair coroa.
Então, a chance de sair cara, ou de sair coroa, enfim, a chance de sair cara é de 50%. Então, se eu jogo uma moeda, a chance de sair cara é 50%. Beleza? Agora, imagina que eu acordei, abri a janela, olhei lá para fora e o dia estava nublado. Abri a notificação do meu celular e vi que tinha 80% de chance de chover naquele dia. Então, ó, 80% de chance de chover naquele dia. Beleza? Aí imagina que outra coisa, eu abri ali na internet um cenário totalmente fictício, porque na realidade não é assim. Estava pesquisando, apareceu uma notícia. Nós temos, nós seres humanos temos 0,2, ou seja, 20% de chance de ser atingido por um raio. Não é tudo isso na prática, mas imagina que fosse. São coisas que podem acontecer. Se eu jogar a moeda, ela sozinha tem 50% de chance de cair cara. Nesse dia fictício, tem 80% de chance de chover. Pode chover ou pode não chover. E tem 20% de chance de cair um raio do meu lado. Não vou falar em mim, é do meu lado. Pode cair ou pode não cair. Agora, na sua imaginação, o que faz mais sentido para você? A chance de eu jogar a moeda e sair cara, de chover e de cair um raio do meu lado, tudo isso no mesmo dia. Você acha que a chance está diminuindo ou está aumentando? É muito provável que tudo isso aconteça. Ou, na verdade, você imagina que é pouco provável que caiu o cara, choveu e caiu o raio. Podia cair cara e chover e não caiu raio. Podia chover e cair o raio, mas a sua moeda deu coroa. Podia dar cara e cair o raio, mas acabou não chovendo. Então, pode acontecer várias coisas. A chance de acontecer essas três coisas em específico, a palavra-chave para entender é específico, é uma chance menor. Beleza? Então, o que eu quero esclarecer aqui? Que a gente pode criar vários cenários. Quanto mais específico for o cenário, menor a chance dele acontecer. Então, se eu conheço essas probabilidades, se eu quiser descobrir a chance de acontecer tudo isso, de cair cara e de chover e de cair um raio do meu lado, eu vou multiplicar essas porcentagens, esses números decimais. E por que que eu mostrei isso daqui no início? Porque é o seguinte, tem uma propriedade na matemática, talvez você já tenha observado, talvez não, sempre que nós multiplicamos dois números que estão entre 0 e 1, ou um número que está entre 0 e 1 e o outro que não está, sempre o resultado diminui. Como assim? O resultado é menor do que os dois números que eu usei para multiplicar. Olha só, vou mostrar isso acontecendo. Deixa eu apagar isso daqui e vou fazer essa multiplicação de probabilidade do nosso cenário fictício. 5 vezes 8 dá 40. Só que aqui a gente tem uma casa depois da vírgula, aqui a gente tem outra. Então, isso, na verdade, dá 0,4. 4 vezes 2 dá 8. Só que aqui a gente tem uma casa depois da vírgula, aqui a gente tem outra. Então, vão ficar duas casas depois da vírgula. Então, olha só. Quando eu multiplico 0,5 vezes 0,8 vezes 0,2, a chance desse cenário acontecer é muito baixa. O que aconteceu no meu resultado aqui numericamente? 0,08 é menor do que meio, é menor do que 0,8 e é menor do que 0,2. Como que você vai usar isso para saber se uma probabilidade é e ou, se a probabilidade multiplica ou soma? Quanto mais específico for o cenário, quanto mais específica for a situação, menor a chance de acontecer. Se a chance de alguma coisa acontecer está diminuindo, então você vai ter que multiplicar. Beleza? Então, aqui, a probabilidade de acontecer esse cenário em específico, em que eu erro e depois acerto, é uma chance baixa, porque o cenário é específico. Então, eu vou multiplicar as probabilidades. Portanto, o gabarito, com toda a certeza do mundo, só pode ser a letra E. Beleza?
Bora então para a nossa segunda questão, é a questão 170 de logaritmo. Olha só, muita gente tem medo das questões de log, só que não precisa, são muito fáceis. Basicamente, para 99% das questões de logaritmo do ensino médio, do Enem, você só precisa de dominar as propriedades. E se eu fosse dar uma aula de logaritmo, você vê que são 5, às vezes 4 coisinhas para memorizar. Você vai relacionando uma com a outra, fica muito fácil. Enfim, nessa questão aqui, você praticamente nem vai precisar de propriedade de logaritmo. Essa questão, apesar de estar escrito log, ela vai seguir um outro padrão do Enem. Ela vai seguir o padrão que ele dá algumas variáveis, dá os valores, você só precisa substituir. Vai ficar faltando uma, que é a que ele vai pedir, você resolve a equação. Então, isso aqui vai ser muito mais uma questão de equação, uma questão bem simples para resolver uma equação, do que verdadeiramente uma questão que envolve log e várias manipulações de logaritmo. Beleza? Então, vou ler aqui a questão, bora para ela, sem medo. Questão 170 diz o seguinte: em uma região com grande incidência de terremotos, o Enem ele cobra demais log relacionado a terremoto. É quase sempre isso. Escala Richter, né? Richter. Quase sempre é isso. Então vamos lá. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentaram magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias iguais a E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores dada por... Então, olha só, aqui não é tão visual assim, porque não é exatamente uma imagem, é uma equação, mas, como eu disse, esse texto aqui, ó, ele meio que não te vale de nada, tá só falando o que você vai encontrar na imagem da equação logo em seguida, beleza? E ele continua: estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou magnitude M1 igual a 69, né? 6,9 na verdade. Você viu aqui uma variável na equação e uma variável igual a um valor no texto? Quando você começar a fazer a questão, você já substitui. É esse o caminho. O Enem ama colocar você para ficar substituindo valor na equação. Beleza? E isso é muito fácil de fazer. Então, ele deu aí o valor de M1 e falou: a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto. Aqui você precisa do que a gente chama de interpretação na matemática, né? Vamos interpretar o que está escrito. Ele falou da magnitude M1 e falou a energia liberada, então, com certeza, energia liberada 1, né? Já que ele acabou de mencionar a magnitude 1, então ele vai falar da energia liberada em 1. Foi igual, né? Ó, foi, e ele fala tal. Então, foi igual a 1/10, que é 1 sobre 10, da observada no segundo terremoto. Né? Da o que é observada? Energia observada. Então, E2. Beleza? Então, isso que está de azul, você precisa interpretar como essa nova equação aqui, ó, essa igualdade, na verdade, né? E1 igual 1 sobre 10 vezes E2. Aqui, ó, melhorando, 1 vezes E2, a gente pode simplesmente escrever aqui, ó, E2 sobre 10, beleza? Então, a gente tem a relação E1 igual a E2 sobre 10. A gente também vai usar isso para substituir aqui. Como assim, né? Ó, eu não tenho E1 igual a alguma coisa? Quando eu encontrar o E1, eu substituo por essa coisa, beleza? Então, opa, apaguei coisa demais. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos ler aqui a pergunta, né? O comando. O valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a... Então, só pediu para encontrar o M2. Perceba o seguinte. Na equação, tem 4 incógnitas. M2, M1, E2, E1. M1, ele te deu numericamente. E1, ele relacionou com E2. Então, só sobrou o M2, que é o que ele te pediu. Beleza? Então, é dessa forma que nós vamos resolver. Deixa eu me jogar ali para aqui para cima,
senão fica tampando, né? Então, bora resolver essa questão. Olha só, vou transcrever essa equação já substituindo os valores. M2 é o que ele está pedindo, então é o que a gente vai descobrir. Vamos deixar aqui, ó, M2. Menos M1. Quem que é o M1? É 6,9. Isso é exatamente igual a 2/3 do log de E2, E2 sobre E1. Ao invés de escrever E1, eu vou escrever E2 sobre 10. Por quê? Ele me falou que E1 é igual a tal coisa. Então, quando eu ver o E1, eu vou substituir pelaquela tal coisa. Por quê? Se eu tenho... É uma incógnita a menos na minha equação e provavelmente eu vou achar algum jeito de cortar E2 com E2, já que ele não deu valor numérico para isso. Então, aqui, ó, no lugar de E1, que seria bem aqui, eu vou escrever E2 sobre 10. Então, fica dessa forma aqui. Show? Aí a gente precisa resgatar agora um conhecimento básico, um conhecimento... ia falar do maternal, mas acho que, na verdade, ali por volta, né, do 6º ano, 7º ano, 8º ano do Ensino Fundamental 2, que é o quê? Divisão de frações. Porque talvez algumas pessoas olhem para isso daqui, porque vieram com uma defasagem e acham complicado, acham difícil. Mas na prática é o seguinte, você precisa olhar para esse E2 aqui de cima e imaginar ele dessa forma, ó, E2 sobre 1. Quando a gente olha dessa forma, pode parecer que ficou mais complicado, porque agora tem mais uma barrinha de fração e mais um número, que é o número 1, mas na verdade ficou muito mais fácil de enxergar. Por quê? É uma divisão de frações. É essa fração dividida por essa fração. E a tiazinha dizia lá para a gente assim, ó, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se a segunda era E2 sobre 10, eu vou colocar aqui 10 sobre E2. Beleza? Quando a gente está multiplicando frações, tem a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, a gente corta, isso some. Então, aqui vai sobrar apenas 10 sobre 1. Então, tirando toda essa bagunça aqui da minha tela, essa divisão de frações aqui deu exatamente 10 sobre 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, então deu 10. Então, aqui ele está pedindo log de 10. Quando ele escreve log, e aqui ó, é o lugar onde a gente coloca a base do log. Se ele não colocou nada, significa que é o log na base 10. E quando o log que a gente quer o número e a base são iguais, então o meu logaritmo dá 1, beleza? Então, log de 10 na base 10 é igual a 1. Tudo isso a gente apaga e escreve 1. 2 sobre 3 vezes 1 vai dar 2 sobre 3, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, para encontrar o M2, é só passar o menos 6,9 para o outro lado, somando. Olha só, praticamente não teve log nessa questão, foi só a manipulação básica ali da nossa equação e da divisão de frações. Então, como que agora eu vou somar 2 sobre 3 mais 6,9? Olha só, é muito comum, se você já está acostumado com a matemática, você vai bater o olho nesse 2 sobre 3 e sabe que isso é igual a 0,6 infinitamente, né? Então, é que ele pede com uma casa decimal, né? Então, 0,6 bastava. A gente soma esses dois números aqui agora, olha só. 6,9 mais 0,6. Aqui sobra 5. Aqui vai 1. 7,5, gabarito, letra C. Ué, Gustavo, mas deu 7,5, por que que você marcou gabarito, letra D, letra C, 7,6? Porque aqui, ó, não é exatamente 0,6 que eu estou somando. É 0,666 infinitamente. Então, dá um número maior do que 7,5. Não um pouquinho maior que 7,5, que a gente vai chamar de 7,6. Quero mostrar aqui para vocês outro caminho de resolver a questão, beleza? Eu acho interessante mostrar sempre todos os caminhos que você utiliza nas suas questões depois, né, quando for fazer de forma independente, o que você gostar mais, o que você achar melhor. Olha só, esse 0,66666 era um 2 sobre 3.
eu transformei em decimal e juntei com decimal. Eu poderia ter transformado esse daqui em fração e depois transformar tudo em decimal. Então, como que ia ficar? 6,9 para fração, eu posso fazer assim, ó. Isso aqui não é 6,9 sobre 1? Agora eu multiplico em cima e embaixo por 10. Então, 6,9 vezes 10 dá 69 e 1 vezes 10 dá 10. Então, em fração é 69 sobre 10. Agora, para juntar essas frações, elas têm que ter o mesmo número na parte de baixo, né? O mesmo denominador. Então, para ter o mesmo denominador, eu vou multiplicar essa aqui por 10, em cima e embaixo, e vou multiplicar essa daqui por 3, em cima e embaixo. Aqui eu vou ter 20, aqui eu vou ter 30. Aqui eu vou ter 30, e essa daqui, ó, 69 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 6 dá 18. Com mais 2 vai dar 20. Então, aqui em cima vai dar 207. Beleza? Então, em fração, a gente teria, olha só, 207 mais 20, que dá 227, dividido por 30. Aí você joga ali na divisão, ó, 227 dividido por 30. Aí você tem que estar com o raciocínio rápido. 7 vezes 3 dá 21. Então, 7 vezes 30 dá 210. Esse aqui é o mais próximo. Se você já achou o número 7, você já olha aqui, ó. Começa com 5, começa com 6, começa com 8, começa com 8. Você já marcaria de cara a letra C, que é a única que começa com 7. Beleza? Então, tinha esses dois caminhos aí no final para você fazer. O primeiro caminho é muito mais rápido, porque você já passa para decimal de uma vez, mas também é possível fazer transformando para fração, juntando e depois para decimal, beleza? Então, bora para a próxima questão. Bora então para a nossa última questão, questão número 180, última questãozinha da prova azul. Questão de análise combinatória que, posso falar a verdade para vocês? É muito fácil, é sério, é muito tranquila e vocês vão ver aqui durante a resolução o porquê. Não tem mistério, né? Vou ler pra gente. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar uma determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo, aqui vem a palavra mágica que com certeza jogou muita gente no buraco, pelo menos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Já vou explicar por que essa é a palavra mágica. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é. Então, vamos começar a pensar nessa questão, o que a gente vai fazer. Vou começar aqui botando esse universo de possibilidades. E aqui dentro, olha só, temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na equipe. Não é verdade? Olha só. Formará uma equipe com 5 médicos. Nesse hospital, 7 médicos cardiologistas. Então, eu vou desenhar aqui para a gente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médicos cardiologistas. E também 6 médicos neurologistas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neuro. A gente vai formar a equipe sendo pelo menos 3 cardiologistas. Então, de uma vez já pega aqui, ó, um cardiologista, 2 cardiologistas, 3 cardiologistas. Pronto. No mínimo, 3 aí tem que ser cardiologista. Então, a gente pode completar assim, ó, coloca um neuro aqui e um neuro aqui. Beleza, formamos uma equipe de 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Essa aqui foi a nossa primeira situação. Qual foi a primeira situação? 3 cardio, 2 neuro. Por que essa é a primeira situação? Por causa da palavra pelo menos, que ela é perigosa, ela tem muito significado em si. Pelo menos 3 significa 3 ou mais. Pelo menos 3 significa 3 ou mais, repetindo, né? Então, olha só. 4 é pelo menos 3? Sim, tem pelo menos 3 e tem mais um. 4. 5 é pelo menos 3? Sim, tem pelo menos 3 e tem mais 2. Então, olha só, pelo menos 3 cardiologistas. Aqui nós temos exatamente 3 cardiologistas. Se eu tirar esse neuro daqui
e botar mais um cardiologista. Isso é válido para a nossa questão? Sim, completamente válido, porque temos pelo menos 3 cardiologistas e essa é a restrição. E se eu tirar esse neuro aqui e colocar outro cardiologista, é válido para a questão? Sim. Por quê? Tem pelo menos 3 cardiologistas. Então, olha só, o segundo cenário, né? Eu acabei não escrevendo enquanto fazia, mas o segundo cenário foram 4 cardiologistas e 1 neuro, e o terceiro cenário foi 5 cardiologistas e 0 neuro, beleza? Então, essa aí é a primeira situação que a gente tem que pensar para resolver a questão. Agora, vem um outro probleminha para a gente entender. Olha só. Aí talvez alguém pensa, ainda bem que não tinha nem essa opção, mas pensar, ou é 3-2, ou é 4-1, ou é 5-0. 3 formas de formar equipe, pronto, vou marcar número 3, cadê? Ué, mas só tem um monte de número com fatorial, multiplicação, soma, fração. Cadê a opção que é 3? Ah, essa aqui vai ter que anular. Não, não é isso. Por quê? Imagina, esse médico cardiologista aqui, ó, chama Antônio. Esse aqui chama Júlio. Esse aqui chama José. Esse aqui chama Gustavo. Esse chama Pedro. Esse chama Procópio. Esse chama Gabriel. Enfim, são pessoas diferentes. Então, se eu coloco esse e esse outro aqui na equipe, isso é diferente. Deixa eu botar os neuros aqui também. Cada um é uma pessoa diferente. Mas, enfim, essa equipe aqui é diferente se eu tirar esse cara e colocar esse. Perceba que continua uma equipe com 3 cardiologistas e 2 neuro, só que é uma equipe diferente. Então, aqui a gente já pensa, beleza, eu vou ter que usar análise combinatória. De cara, você já vai imaginar assim, ou vou usar arranjo ou vou usar combinação. E como que eu faço para saber se eu vou usar ou arranjo ou combinação? É bem simples. Você vai pensar sempre assim, a ordem importa? Se sim, arranjo. A ordem importa? Arranjo. Se a ordem não importar, não fizer diferença, é combinação. Então, olha só, faz diferença nessa equipe aqui eu colocar na primeira bolinha o José, imagina que esse aqui é o José agora, e esse aqui é o Pedro. Essa equipe que está aqui agora, ela é diferente dessa daqui, ó, vou refazer. Dessa outra, que eu só troquei a ordem? Não, é a mesma equipe, né? Se eu falo, vem cá equipe, João, José e Pedro. Ou falo, vem cá equipe, Pedro, José e João. Espero ter falado os dois nomes, os mesmos nomes nas duas vezes, só que em ordem diferente. Esse é o objetivo. Enfim, é a mesma equipe. Se a ordem não importa, eu uso combinação. Então, a gente vai ter que fazer 3 combinações. A do primeiro caso, a do segundo caso e a do terceiro caso. A minha câmera vai desligar, então vou fazer um pequeno corte aqui. Opa, tô de volta. Meu celular, que é minha câmera, estava muito quente, né? Então eu tive que esperar um tempo, mas bora recapitular aqui o exercício, o nosso raciocínio. Entendemos as 3 situações, né? 3 cardiologistas e 2 neurologistas, 4 cardio e 1 neuro, ou 5 cardios e 0 neuro. Então, bora calcular a combinação de cada um desses casos. Deixa eu ver, ó, eu trouxe a questão aqui para a última folha, para a gente ter mais espaço para poder calcular. Então, basicamente é só aplicar a fórmula da combinação para os 3 casos. Então, o primeiro caso, tenho 3 cardio e 2 neuro. Não é isso mesmo? 3 cardio e 2 neuro. Então, bora lá aplicar a combinação para o cardiologista. Cardiologistas são quantos no total? São 7. Vamos fazer combinação de 7, 3A3. A fórmula da combinação, ó, a combinação são sempre 2 números, né? Tantos elementos, tantos a tantos, né? Nesse caso, 7 elementos, 3A3. Sempre tem um número que é maior, que é o número total de elementos, e você vai combinar eles em grupinhos menores de elementos. Como que eu lembro dessa forma? O número maior é ele fatorial em cima, o número menor é ele fatorial embaixo,
depois a diferença, que tem que ser do maior para o menor, para isso nunca dar negativo, e o fatorial dessa coisa. Então, é bem simples. É o número maior, número menor, diferença, e bota o fatorialzinho, beleza? Só conferir aqui, são 7 cardio, 6 neuro, certinho. Beleza? 7 cardio no total, né? E 6 neuro. Show. Então, fazendo essa combinação aqui, ó, 7 menos 3, nós vamos ter igual a 4. Tira o parênteses, fica 4 fatorial. Normalmente, a gente abriria o 7 fatorial até o 4 fatorial, cortaria ele, faria as outras multiplicações, simplificaria. Mas essa questão, ela deixa tudo grandão, né? Tudo sem a gente simplificar. Então, essa aqui é a combinação do cardio. Agora, vamos fazer a combinação do neuro. São 6 neuros combinados 2 a 2. Então, número maior em cima, número menor embaixo, a diferença dos dois números e um fatorial. 6 menos 2 vai dar 4, você tira esse parênteses. Então, essa aqui é a combinação dos neuros. E o que a gente faz com essas duas combinações? Vamos multiplicar elas, beleza? Por que a gente multiplica? Porque a gente tem, ó, mas isso aqui é um número de casos que a gente pode colocar aqueles cardiologistas. Então, posso colocar o cardiologista dessa forma, posso colocar o cardiologista dessa forma, posso colocar os cardiologistas dessa forma. Isso aqui são pessoas específicas, né? Então, tem várias formas que a gente pode colocar os cardiologistas. Aí aqui a gente achou as formas que a gente pode colocar os neurologistas, né? Então, posso colocar os neurologistas dessa forma, posso colocar os neurologistas dessa forma ou dessa forma aqui. Beleza? Aí, por que a gente vai multiplicar? Ó, para ficar bem claro, eu estou dizendo que isso daqui é isso e isso daqui é isso. Aí, além disso, eu posso pegar esse primeiro grupo de cardiologistas e colocar com esse grupo de 2 neuro. Ou posso pegar esse grupo de cardiologistas e colocar com esse grupo de neuro. Ou posso pegar esse grupo e colocar com esse. Esse aqui eu posso colocar com esse ou com esse. E esse último aqui eu posso colocar com esse ou com esse. E como a gente combina? Primeiro a gente mexe entre os cardiologistas. Depois a gente mexe entre os neurologistas. Depois a gente junta os dois, a gente pode juntar de várias formas. Por isso, a gente multiplica o resultado da combinação do cardiologista pelo resultado da combinação dos neurologistas, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, a primeira parte vai ser, então, isso vezes isso. Esse aqui é o primeiro resultado que a gente encontrou. Pessoal, vou chegar aqui para o cantinho. Essa aqui é a primeira parte da nossa resposta. Além desse caso, existe um outro caso, né? Uma outra probabilidade, uma outra possibilidade. Vamos somar os casos. A gente quer ver todos os casos possíveis. Então, achamos uma quantidade de casos, agora tem mais uma outra situação, a gente vai somando, vai aumentando o número de formas que a gente pode dividir a equipe. Né? O segundo caso aqui, ó, são 4 cardio e 1 neuro. Então, combinação de 7 cardios, que é o total, 4 a 4. Como que a gente faz? O número maior em cima, o número menor embaixo, a diferença dos dois números, fatorial. 7 menos 4 vai dar 3. Então, fica assim. Ó. Essa aqui é a combinação dos cardiologistas no segundo caso, quando temos 4 cardiologistas na equipe. Agora, vamos lá para a combinação dos neurologistas. São um total de 6 neurologistas e eu vou combinar 1 a 1, né, digamos assim. Então, 6 neurologistas combinados 1 a 1. Número maior em cima, número menor embaixo, diferença dos dois números e um fatorial. 6 menos 1 dá 5, então aqui, ó, 5 fatorial. Só por curiosidade, olha só, quando a gente combina uma quantidade de elementos 1 a 1, ou seja, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E daí eu vou combinar eles 1 a 1. Ou eu posso botar esse, uma possibilidade. Ou eu posso botar esse, duas. Ou esse, 3, ou esse 4, ou esse 5, ou esse 6. Então, se eu vou combinar tanto X elementos 1 a 1,
a quantidade de combinações que eu posso fazer é igual à quantidade de elementos, né? Isso a gente observa aqui, olha só. Se eu abrisse 6 fatorial, eu posso abrir ele como 6 vezes 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Ia sobrar aqui 6 sobre 1 fatorial, que é 1. 6 sobre 1, que é 6. Então, olha só, combinação de 6 elementos 1 a 1 é exatamente igual a 6. Beleza? Mas para deixar no modelinho da nossa questão, a gente vai deixar escrito dessa forma aqui. Prontinho. Então, qual que é a segunda parte ali que a gente descobriu? É esse cara aqui, vezes esse, né? Cardio vezes neuro aí de novo. E eu já botei um parênteses, né? Então, vou deixar assim. Isso aqui vem para cá agora. Ficou meio torto? Peraí. Pronto. Agora a terceira situação, vamos calcular ela. Ó. Terceira situação. 5 cardiologistas e 0 neurologistas. Então, combinação de 7 tomados 5 a 5, que vai ser o número maior em cima, o número menor embaixo, a diferença dos dois números e um fatorial. Beleza? Opa, aqui tá muito pequeno ali, né? Aí, agora melhorou esse zoom, né? 7 menos 5, que vai dar 2. Vai ficar aqui embaixo 2 fatorial. Agora, a gente vai fazer a combinação dos neurologistas. 6 neurologistas combinados, né, tomados 0 a 0. Né, eu tenho 6 elementos e vou combinar 0 em cada. Né? Isso aqui basicamente vai dar 0, mas vamos fazer a continha, que é o modelo que está lá. Ó. Número maior em cima, número maior embaixo, número maior menos o número menor, fatorial. 6 menos 0 vai dar 6, então isso aqui fica assim. Né? Ó, eu cortaria 6 fatorial com 6 fatorial. Isso dá, isso aqui some. Aqui em cima fica 1. E 0 fatorial é igual a 1, então ficaria 1 sobre 1. Quando a gente multiplicar com esse outro cara aqui, como 1 é o elemento neutro da multiplicação, não ia mudar em nada, né? Mas voltando, vamos deixar ali no modelinho do exercício, né? Do enunciado. Que ficou, então, aqui 6 fatorial, aqui 0 fatorial e aqui 6 fatorial. A gente multiplica aqui, pega esse cara aqui por esse daqui, bota um parênteses assim e pronto. Tá aí a nossa resposta. É o primeiro caso, mais o segundo caso, mais o terceiro caso. Só comparar com as alternativas e ver qual é a correta. Espera aí, vamos fazer direitinho aqui para a gente finalizar bem o vídeo, né? Olha só. Limpar aqui a nossa tela e trazer isso aqui para cima. De cara, não é letra A, não é letra B, não é letra C, por exemplo, aqui ó, tem 4, aqui tem só o 7, né? Não tem as nossas multiplicações, não é letra C. A letra D e a letra E está parecida, vamos olhar aqui qual que está igual, né? Ó, 7 fatorial, 3, 4, 7, 3, 4. Aqui ele está somando internamente. Eu mostrei para vocês o raciocínio, né? E a gente multiplica internamente e soma as possibilidades. Então, aqui ele trocou os dois sinais. Então, o correto seria letra E, com toda a certeza do mundo, porque ela multiplica internamente e soma ali do lado de fora as possibilidades. Então, foi isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da didática. Até mais.